Anderson, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Ô, Anderson, só uma pergunta. Vamos começar, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa lição 4, tá? De, e a aula, ela é a doutrina da revelação. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Deixa eu só pedir para o Anderson aqui. Pronto. Já conseguem ver a minha tela? Agora sim. Agora sim, né? Deixa eu só abrir aqui o slide. É bom que vocês vão aproveitando aí, dá para ver um pouquinho do que vai rolar, né? Já tem de cara ali uma citação do presidente Nelson, que é muito interessante, a gente vai esmiuçar ela bem direitinho hoje. Meu amigo Vitor, a Diga. gente falta fazer oração também, que a gente ainda não fez. Ah, ainda não? Tá. Então, você pede ou eu peço para alguém? Pode pedir. Tá bom, pessoal? Então, Milena, você pode fazer a primeira oração para a gente, por gentileza? Ou Mila, na verdade, desculpa. Faço sim. Muito obrigado, Mila. Bem, eu já fico feliz porque eu já consegui identificar alguns, eu acho que é a primeira aula, né? Mas a grande maioria está assistindo a aula já desde o primeiro dia. Então, fico feliz em ver vocês retornando para mais uma aula do Instituto, tá? Vamos lá começar, então. Para a gente começar, vamos começar aqui com a citação do presidente Nelson. Lá na conferência de 2018, ele falou um pouquinho para a gente sobre o Espírito Santo, sobre algumas coisas que nós precisamos fazer, tá? Para aprendermos a ter nossas revelações pessoais. Quem pode começar lendo para a gente, por favor? Posso ler aqui. Nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Imploro para que aumente sua capacidade espiritual de receber revelações. Legal, né? Eu quero primeiro começar com algumas perguntas, tá? E a primeira pergunta que eu vou fazer agora para vocês é: vocês têm noção de quantas vezes vocês já escutaram essa mensagem aqui, esse trecho do discurso do presidente Nelson lá de maio de 2018? Vocês têm noção de quantas vezes vocês já escutaram ou por alguém, ou até mesmo em vídeos que vocês viram dele mesmo falando? Já pararam para pensar e fazer uma conta rápida de quantas vezes já ouviram essa mensagem? Alguém tem alguma ideia aí? Olha, não tenho ideia, mas eu acredito que foram muitas, muitas vezes mesmo. Sim, irmão, foram muitas vezes, né? E acredito que a maioria de nós já ouvimos essa mensagem várias vezes, né? E vocês estão tendo a oportunidade de ouvir quem leu e também ler algumas vezes só agora, nesse exato momento. Acredito que vocês já
repetiram algumas vezes essa mesma leitura. Então, eu quero que vocês me contem o que essa citação do presidente Nelson ela impacta na vida de vocês. O que ela mudou a partir do momento que vocês ouviram ela e o que ela muda hoje na vida de vocês, ouvindo novamente. Vocês querem que eu faça a pergunta de novo? Vamos lá, pessoal. Vocês estão tímidos hoje? Oi, posso responder? Vai lá, Matheus. Essa parte do discurso do presidente me fez perceber que, assim como em outro momento em que ele diz que a revelação é um ato de esforço contínuo, é de que a gente está precisando sempre fazer, demonstrar atenção a cada detalhe da nossa vida para reconhecer melhor a nossa capacidade e a nossa forma de receber a revelação do Senhor. E está sempre depositando um esforço para que isso aconteça com mais frequência na nossa vida. Excelente, Matheus. Fazer com que a gente receba revelações com maior frequência na nossa vida, talvez seja um esforço necessário, talvez não, né? É um esforço necessário para atingirmos a nossa tão esperada salvação. Tá bom? Então, é muito interessante o que o Matheus falou, porque muitas vezes nós estamos tão focados em fazer outras coisas que nós esquecemos de desempenhar tempo para ter uma disciplina espiritual. Quando eu falo com relação a ter uma disciplina espiritual, é entender que nós temos a necessidade, assim como nós precisamos comer para sobreviver, nós precisamos fazer exercícios, né? De certa forma, caminhar, correr, ir para a academia, como alguns de vocês devem fazer. De certa forma, nós precisamos estar sempre fazendo exercícios espirituais também, como uma prevenção. Assim como nós procuramos nos alimentar melhor, procuramos ter uma saúde melhor para ser saudável, espiritualmente também é a mesma coisa. E o que eu acho interessante dessa citação é que o presidente Nelson ele fala que não será possível sobreviver. E aí, falando dos últimos dias, né? Me lembra muito sobre a palavra sobrevivência, me lembra muito duas coisas. Me lembra algumas séries de TV que passa sobre sobrevivência que eu gosto muito, mas também me lembra uma série é também uma série de TV chamada The Walking Dead. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ela começou lá em 2012 e agora tem algumas outras séries derivadas. Essa série ela fala sobre um apocalipse zumbi, né? E a partir do acontecimento do apocalipse zumbi, o que acontece? As pessoas estão tentando sobreviver. E aí, quando o presidente da nação lhe fala isso, eu juro que a primeira coisa que veio na minha mente foi essa relação de sobreviver em um mundo caótico. É um mundo onde as coisas naturais, como a gente tem, não existam mais. E aí, refletindo sobre isso, eu pensei assim, estando num mundo caótico, vamos imaginar fisicamente o que seria um mundo caótico. Hoje, por exemplo, eu fiquei sem luz aqui em casa durante alguns minutos.
Literalmente, o meu mundo ficou caótico, porque eu estava terminando de escrever algumas coisas aqui sobre a aula e fiquei sem internet, sem luz, o notebook acabou a bateria. E por alguns instantes eu fiquei numa situação assim, caramba, e agora? O que que eu vou fazer? Então você começa a traçar estratégias para solucionar o problema que você está vivendo. Então, temos duas visões a considerar aí. Quando nada acontece, quando eu estou num estado de conforto, eu não tenho a preocupação de procurar sobrepujar certas dificuldades, porque eu não tenho dificuldade no momento, por exemplo, que é ficar sem energia. Se eu tenho energia, então automaticamente eu não preciso ir atrás para procurar. Mas a grande questão aí é, quando eu preciso sobreviver, o que eu preciso fazer? E aí eu quero ouvir de vocês, nesse sentido, o que que eu estou falando, dessa frase aí agora. O que seria para vocês sobreviver espiritualmente nos dias de hoje? Ou melhor, como vocês conseguem sobreviver espiritualmente nos dias de hoje? O que que vocês fazem? É uma coisa que eu faço praticamente todos os dias, logo ao me levantar, é pegar as escrituras e começar a ler. Mas eu tinha o costume de fazer isso um pouco depois do meu dia, sei lá, depois da escola, abaixo da tarde. Eu estudo em tempo integral e eu sempre fui aconselhado a fazer isso, a estudar pela manhã, porque pela manhã a gente chama o espírito para o nosso lado. E eu realmente gosto bastante e eu acho que esse é o meio que eu tenho. Porque realmente eu chamo o espírito para estar ao meu lado. Me fortalece logo pela manhã e eu posso ver que o espírito ele me acompanha durante o meu dia quando eu faço isso. Pô, muito legal, amor. A gente já ouviu aqui também, né, sobre diligência, né, diligência espiritual. Eu achei interessante esse termo. Então, o que você faz é, de certa forma, uma diligência espiritual, né? Você adquire conhecimento através das escrituras, isso é muito importante, mas isso também ajuda você a sobreviver no mundo caótico que é hoje. Por exemplo, eu mudei um pouco, eu não leio mais escrituras de manhã quando eu acordo, eu leio outro horário. Mas quando eu lia de manhã, pela parte da manhã, isso me ajudava também, como você, em um passo muito importante. O meu dia mudava, porque eu pensava e refletia bastante sobre a escritura ou as escrituras que eu estudava durante a manhã. E às vezes, em determinado momento, estava tão apertado o tempo que eu lia 5 minutos, ou lia só uma ou duas escrituras e ficava ponderando sobre elas. Eu aprendi na missão que a gente consegue esmiuçar as escrituras de acordo com a doutrina que tem nela, tá? E é o que a gente está fazendo com essa citação aqui. Vamos lá para outra pergunta. Atualmente, você gostaria de ter... Deixa eu tirar aqui da frente, que eu não consigo ler. Atualmente, você gostaria de ter a orientação e a revelação do Pai Celestial para resolver qual situação, decisão ou pergunta? Quem pode responder essa aí para a gente? De acordo com o que o presidente Nelson falou lá em cima, quem pode responder?
Olha, são várias coisas, mas é uma coisa que Tá bom. eu pensei aqui é tirar as dúvidas das pessoas, as dúvidas que as pessoas têm, pessoas fora da igreja, eles pudessem conseguir entender no que a gente acredita, no que a gente faz, no que a gente é. A gente não é estranho assim por acreditar no livro de Mormon. A gente não é uma seita, como dizem, né? Poder ter Sim. essa explicação. É, sei lá, para tirar essa dúvida delas, para tirar esse mal olhado, entendeu? Eu não consegui ouvir a última frase que você disse. É, não, foi isso mesmo. Foi só isso mesmo. Tá bom. É que houve um pi no final, pensei que não tinha completado. Mas tudo bem. É isso aí mesmo, porque todas as vezes que nós temos uma pergunta para fazer para o Senhor, nós devemos pensar no seguinte: uma pergunta, ela pode abranger várias situações, né? E como nós fazemos perguntas para o Senhor, vai determinar a forma como nós fazemos perguntas vai determinar também como o Senhor nos responde, tá? Então, a gente vai voltar para essa pergunta aqui daqui a pouquinho, porque ela é muito importante. Então, a gente vai voltar para ela acho que umas duas vezes ainda, tá? Mas vocês vão ver por quê. Vamos lá para as escrituras. Eu preciso que um de vocês abra em Doutrina e Convênios 6, do 14 ao 15, e outro abra em Doutrina e Convênios 15, 22, 23. Eu tô com Doutrina e Convênios 6, do 14 ao 15 aqui. Tá, vamos lá. Lê para a Posso? gente, por gentileza, Gleison. Tá? Em verdade te digo, bem-aventurado és pelo que fizestes, porque me procuraste, e eis que, tantas vezes quanto inquiriste, recebeste instruções do meu espírito. Se assim não fora, não teria chegado ao lugar onde agora estás. E que tu sabes Beleza. que me Beleza, pode inquiriste. ser só até aí. Tá bom. Essa escritura, ela está falando sobre alguém, né? Sim. Quem é essa pessoa? Oliver? Como? Oliver Cowdery? Isso, Oliver Cowdery. Mas aí eu vou perguntar de novo. Quem é essa pessoa? Aqui está falando com ele é Jesus Cristo. Desculpa, não entendi. Aqui está falando com ele é Jesus Cristo. Tu quer saber quem era que estava falando com ele ou quem é Oliver Cowdery? Oliver Cowdery a gente já sabe, né? Mas quando a gente lê as escrituras, o Salvador está falando com quem? A escritura a gente já sabe que a escritura é referente a Oliver Cowdery. Mas quando nós lemos as escrituras, o Senhor fala com quem? Conosco. Exatamente. Então, Grayson, vou te pedir para ler de novo, mas lá no início da escritura, tu inclui o teu nome. Pode ser? Você Pode fala. ser. Tá, vai lá. Então lê para a gente de novo, por favor. Em verdade te digo, Gleison, bem-aventurado és
pelo que fizeste, porque me procuraste, e eis que tantas vezes quanto inquiriste, recebeste instruções de meu espírito. Se assim não fora, não terias chegado ao lugar onde agora estás. Beleza. Gleison, como seria para ti, ou como é para ti, ouvir isso do Senhor? Bom, ele é bem claro, né, que eu não teria chegado onde eu cheguei até hoje se não fosse pela guia do Espírito. E só recebi essa guia por perguntar ao Senhor, por inquirir, né, tantas vezes. Então, isso deixa claro para mim que eu ainda preciso continuar procurando o Espírito para chegar aonde eu quero chegar, né, que é o reino celestial. E também chegar nas minhas outras metas que eu tenho. Então, o Senhor, ele requer, ele precisa que eu continue procurando o Espírito para poder chegar nesses lugares. E eu sei que ele vai me ajudar se eu requerer ele, porque ele tem feito até agora. Sim, excelente. Excelente. É exatamente onde a gente precisava chegar, o que você disse. Porque todas as vezes quando nós estamos procurando orientação espiritual, nós precisamos também reconhecer que o Senhor, ele já nos forneceu muita informação. E nós seguimos essa informação. E nós estamos onde estamos porque nós seguimos a orientação do Senhor. Então, vocês estão aqui hoje assistindo essa aula porque vocês têm algum propósito. Vocês procuraram a orientação do Senhor antes de chegar aqui. E a orientação que vocês vão receber hoje, ela vai ajudar vocês mais para frente, em outras situações. Então, vocês veem que sempre há um progresso. Se nós tivéssemos um gráfico aqui, nós veríamos que sempre há um progresso na, nas orientações espirituais que nós recebemos do Senhor. E o Grayson, ele pôde explicar isso para a gente bem, de uma maneira bem legal. Agora, eu quero que um de vocês responda essa pergunta aqui que nós estamos vendo. Como posso reconhecer quando Deus está falando comigo? O Gleison, a gente já chegou à conclusão aqui que as escrituras ele é um passo importante. Mas qual é um outro modo que o Senhor usa para falar com a gente? Alguém tem alguma experiência que gostaria de compartilhar conosco, por favor? Olha, há muitas maneiras pelas quais o Senhor fala conosco, né? Muitas maneiras mesmo. Além das escrituras, ele pode falar conosco por meio de outras pessoas, o que é algo que não é tão comum, mas ele pode fazer isso. Mas também nós podemos ter sentimentos, inspirações na nossa mente de coisas que podemos fazer. Também podemos podemos ter visões, sonhos de coisas. Há muitas maneiras, mas geralmente o Senhor trabalha por meio de sentimentos, né? Então, se algo nos induz a fazer o bem, e a cumprir seus mandamentos, e aquilo estiver nos dando sentimentos positivos em relação a coisas, lugares, tarefas, pessoas,
Então, é provavelmente algo que o Senhor quer que nós façamos. Por outro lado, se nossos sentimentos não são positivos em algo, então nós precisamos rever se realmente é algo que precisamos fazer. Sim. Então, quando nós temos sentimentos, nós podemos ter orientações do Senhor, né? Aliás, como foi com Oliver Cowdery, por exemplo, que o Senhor fala para ele que se ele tivesse um estupor de pensamento, não seria uma revelação, né? Mas se ele sentisse arder no coração, né? Ou seja, sentisse no coração dele um arder no coração, aquilo sim seria uma resposta de Deus. E aí, o Senhor também fala para ele que não seria um pensamento que apareceria e depois sumiria rapidamente, e ele nem se lembraria depois. Seria uma coisa que ele se lembraria constantemente. Então, quando a gente sente, falando com relação ao sentimento, a gente aprende com o Senhor lá nas Escrituras que o sentimento ele vai ser duradouro, vai ser um sentimento de paz, né? E assim por diante. A gente aprende também lá, se não me engano, em Efésios, não, em Gálatas, que o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, temperança e algumas coisas que eu não lembro mais, mas basicamente são sentimentos, né? Sentimentos que nós temos que nos ajudam a compreender a resposta que o Senhor nos dá, tá bom? Muitas vezes o sentimento que nós temos, e quando ele vem do Senhor, é uma certeza clara, mas muitas vezes nós podemos só sentir amor por alguém ou compaixão, tá? Às vezes é um sentimento só que vem, mas esse sentimento é o suficiente para ter toda uma resposta que nós fizemos ou questionamos o Senhor durante algum momento de nossa vida. Vamos compreender melhor lendo lá em Doutrina e Convênios 15, 22, 23. Quem aí está preparado para ler para a gente, por favor? É Doutrina e Convênios 15, 22, 23. Como, Mateus? Doutrina e Convênios 15, 22 a 23. Isso. Lê para a gente, por favor. Porque aqui aparece que só vai até o versículo 6, Doutrina e Convênios 15. Ah, é? Então, acho que eu que errei aqui. Então, é o 6, 22, 23, Mateus. É o mesmo capítulo, na verdade. É o mesmo capítulo do anterior. Foi eu que errei na hora de digitar aqui. Eu coloquei 15. Certo. 22 e 23. Isso. Em verdade eu te digo, se desejas mais um testemunho, volve tua mente para a noite em que clamaste a mim em teu coração, a fim de saberes a respeito da veracidade destas coisas. Não dei paz à tua mente quanto ao assunto. Que maior testemunho podes ter que o de Deus? Que legal, né? Mateus, o que que tu aprendeu com essa escritura aí? Com tudo que a gente já aprendeu até agora também. É que
quando alguém procura a revelação, ela precisa ir atrás, né? Precisa se preparar em um momento e se voltar a Deus. E a resposta ela pode vir por meio de uma paz à nossa mente, e que quando a gente recebe uma resposta do Senhor, ela é suficiente para responder qualquer dúvida. Excelente, Mateus. Porque uma resposta do Senhor, ela abrange todas as coisas, né? A gente tem um sentimento um sentimento que não passa logo, é um sentimento constante. O Elder Richard J. Scott, ele vai ajudar a gente a chegar numa compreensão melhor, tá? Sobre essas coisas. Mas muito obrigado, Mateus. Quem pode ler para a gente, por favor? Eu posso. Por favor, Mila. A comunicação com o coração é uma impressão menos específica. O Senhor muitas vezes começa dando-nos impressões. Quando reconhecemos sua importância e obedecemos a elas, passamos a ser mais capazes de receber orientações mais detalhadas que nos vêm à mente. Olha só que interessante, né? Mila, o que tu aprende com essa situação aí? Para aprender com ela que é realmente isso tudo que acontece na minha vida. Quando nós recebemos revelação, a comunicação com o Pai Celestial através da oração, através das Escrituras, nós começamos a ter as primeiras impressões. A gente começa a sentir a paz, a gente começa a sentir uma alegria. Mas quando nós estamos sentindo mais com frequência, essas impressões nós podemos já aparece uma lâmpada, a lâmpadazinha na nossa cabeça. Já começa a ter orientação, a gente já começa a detectar que isso não é a nossa mente, isso não é a nossa mente pessoal, mas sim isso é uma orientação, isso é uma comunicação espiritual mais detalhada do que nós estávamos acostumados a receber como uma impressão. E eu testifico que isso é totalmente verdade. Que a partir quando nós buscamos receber mais, quando nós passamos a ver que tem muitas impressões espirituais acontecendo em nossa vida, nós passamos a ver que isso é uma orientação. E nós seguimos essa orientação. Quanto nós mais seguimos essa orientação, mais a gente vê a mão do Senhor agindo em nossa vida. Mais a gente vê essa comunicação direta e a gente percebe, testifica disso. Excelente, excelente, Mila. Eu não preciso acrescentar mais nada, mas muito interessante o que você disse e resumiu basicamente o, o que está falando aqui e acrescentou muito mais coisas interessantes, tá bom? Muito obrigado. Agora, vamos chegar aqui numa conclusão, tá? De tudo que a gente viu até agora. E com tudo que a gente aprendeu. Coração ou sentimento, ele é uma coisa que a gente pode receber como resposta do Senhor. As nossas perguntas e as nossas dúvidas quando a gente ora, quando a gente busca nas Escrituras, quando a gente busca jejuando, refletindo sobre a nossa vida, até mesmo pensando simplesmente, nós podemos ter orientações, tá? O Senhor nos conhece perfeitamente. Então, um ponto é quando vocês ouvirem coração, normalmente a gente ouve fora das escrituras mais, né? As pessoas falam muito, né? Usam essa referência de que o sentimento ele vem do coração, né? Ou que dá ao entender quando alguém está falando sobre eu tive uma impressão no meu coração de que eu precisava fazer tal coisa. A pessoa está falando, obviamente, que ela sentiu que ela precisava fazer. Então, o sentimento
é uma coisa muito falada, né? E que ele tem a sua importância. Mente, né? O que vem na nossa mente ou no nosso coração, né? São duas coisas que são diferentes, né? Quando a gente sente, a gente sente. Às vezes a gente sente e a gente tem em mente as impressões que são necessárias para ter uma resposta. E também, em terceiro, mas nada não menos importante, são as experiências espirituais, tá? As experiências espirituais movidas pela fé. Então nós temos esses três pontos aqui, tá? Que nós podemos enfatizar sobre como o Senhor ele nos responde. E ele vai usar essas três maneiras ou até mesmo mais para nos orientar. Beleza? Vamos lá aprender um pouquinho com o Elder Clark G. Christensen. Quem pode ler para a gente, por favor? Um que Todos é... temos, ou Vai lá, Deus. Peço. todos temos experiências pessoais com o Espírito, mesmo que nem sempre as reconheçamos. Quando pensamentos inspirados nos vêm à mente, sabemos que eles são verdadeiros pelo sentimento espiritual que nos entra no coração. Excelente. Peço, o que tu tira de ensinamento daí que tu pode acrescentar amanhã na tua vida para começar a fazer? Olha, boa pergunta essa daí, viu? Bom, muitas das vezes, principalmente na missão, mas também depois da missão, e eu vi isso muito na minha vida, né? E acho que a gente pode fazer começar o nosso dia com uma oração, né? Começar nosso dia com uma oração e isso vai nos ajudar. Temos revelação durante o dia, né? Porque não é tão fácil, né? A gente temos isso, porque temos muitas distrações. Então, eu tive muitas experiências espirituais em que eu senti o espírito de uma maneira mais forte, né? Sim. E na missão também eu falava muito para as pessoas que as impressões elas vêm muito através dos sentimentos e o coração, né? Como um Sim. coração estivesse ardendo, né? Então, eu acho que é isso. Não, sim, é isso. Excelente tua resposta, porque ela nos ensina também que a gente precisa reconhecer que nós temos distrações, né? Reconhecer que as coisas não são fáceis, mas que o Senhor ele está disposto a nos dar as respostas. E isso aqui que o Elder Craig ele fala para a gente que ela vem de quando o pensamento inspirados ele nos vem, né? Nós sabemos que eles são verdadeiros pelos sentimentos espirituais. Então, olha só que interessante, é uma das coisas que a gente estava aprendendo aqui. Às vezes, nós vamos ter o sentimento e as impressões. Mas lembra o que a Mila falou? Ela tinha compartilhado com a gente que as impressões, elas como se fosse o primeiro passo. Nós vamos começar tendo impressões, alguns pontos aqui, alguns focos ali. Mas depois essas impressões, elas começam a virar orientações. Por que isso acontece? Quem
pode compartilhar com a gente essa pergunta? Porque primeiro impressões e depois orientações. Lembrem que Lembrem do que a gente falou lá no começo, sobre diligência espiritual. Que, às vezes, quando a gente começa a ser diligente, a gente vai começar tendo primeiro algumas impressões e depois elas passam a ser orientações mais robustas, orientações que a gente consegue entender melhor e executar melhor. Mas eu quero ouvir de vocês. Quero que vocês falem um pouquinho, porque não sei se vocês sabem, mas há um tempo atrás, em um discurso da Conferência Geral de 2019, o elder Jeffrey Holland, ele falou uma coisa muito interessante que depois a minha esposa veio compartilhar comigo, porque eu não tinha percebido. Mas ele fala assim, que quando você está numa aula ou você está em algum lugar que você pode participar, isso dentro da igreja, né? Basicamente tirando as reuniões sacramentais, as outras coisas são aulas, são atividades, né? Então, quando alguém levanta a mão para compartilhar ou falar alguma coisa, é porque é o espírito que está falando através daquela pessoa. Então, a pessoa se sentiu inspirada em falar sobre a importância do tópico, a importância do que o evangelho causa na vida dessa pessoa. Então, eu sou muito grato por vocês compartilharem sempre com, com a gente aqui na aula. Não só eu acredito, mas vocês também aprendem bastante. E a gente sabe que todas as vezes que a gente decide, então, compartilhar alguma coisa com alguém, é porque o Espírito está tocando na gente para falar. A gente não lembra por um acaso, tá? Tanto que uma coisa que difere um pensamento que passa logo ou um pensamento que pode ser qualquer tipo de pensamento que não é um pensamento inspirado, esse pensamento ele vem só depois de um pensamento inspirado. Então, é normal nós pensarmos primeiro no que é bom, depois no que é mal. Então, quando vocês quiserem, vocês podem compartilhar o que vocês aprenderam, tá? Mas aí eu vou voltar lá para a pergunta que eu tinha feito anteriormente. O que difere a gente começar, a gente ter impressões para depois a gente ter orientações do Senhor? O que a gente precisa fazer para superar ou, ou chegar no ponto de sermos orientados, ou seja, entender melhor o que Deus ele está nos falando? Bom, Uma você coisa que Vai lá. pode falar aí. Fala aí. é uma Pode coisa falar. que Pode falar dessa, depois pode falar o Gleison. para mim, eu acho que é a fé, né?
A fé que vai fazer com que a gente tome essa decisão. Que a gente tem a impressão, mas o que vai fazer com que a gente seja orientado nisso vai ser a nossa fé, a nossa ação. Porque se a gente não tiver a nossa ação, não vai acontecer nada. A gente vai ter impressão, mas a gente não vai agir, né? Então a gente vai ter aquele medo. Então, acho que a fé faz com que a gente mova isso. Sim. E é interessante porque a gente ganha experiências, ou seja, com a fé e a ação a gente faz experiências acontecerem e essas experiências vão nos trazer ainda mais em nossa mente, impressões em nossa mente ou orientações e sentimentos, né? Vai lá, Gleison. Bom, geralmente, é, bom, eu estava lendo um livro sobre foco, e ele fala algo sobre isso, sabe? Um dos exemplos que ele deu foi sobre o livro. Quando a gente está lendo o livro, que a gente pudesse focar, então haveriam coisas que iam vir na nossa cabeça enquanto nós estávamos ali focando, que seria bom a gente anotar aquilo para fazer depois. Então, eu fiquei pensando, né? Quando a gente está focado em algo, a gente começa a ter impressões de coisas que nós precisamos fazer. Não necessariamente a gente vai fazer ali, exatamente naquele momento, mas a gente pode fazer depois. Então, as impressões são como se fossem objetivos, sabe? Por exemplo, um objetivo, vou visitar um irmão essa semana. É um objetivo, e esse objetivo vem na sua cabeça como um estalo, né? Várias coisinhas que você precisa fazer. E a orientação, ela vem depois que você se propõe realmente a fazer a impressão. Beleza, eu tenho que visitar alguém, então eu vou visitar na quarta-feira. Aí chega a quarta-feira você fala, agora eu vou me arrumar para sair. Aí você se arruma para sair. E aí no caminho você recebe a orientação. Você recebe o que você tem que falar, o que você tem que perguntar, o que você deve observar, como você deve se comportar, o que você deve fazer a outra pessoa sentir, como você vai convidar aquela pessoa a fazer alguma coisa, se for necessário. Então, a impressão é como se fossem pequenos estalos de coisas que precisamos fazer, e a orientação seria como nós precisamos fazer aquilo da maneira do Senhor. Para mim, é essa a diferença. Excelente, Gleison. Belo resumo. E é exatamente isso que você disse, tá? Eu tenho uma experiência, quando fui missionário, eu servi em Missão Goiânia. E aí eu estava em Rio, em Jataí. Era uma cidade, acho que 15 mil habitantes. Hoje deve ser mais. Mas era uma cidade pequena. Tanto que dava para andar de uma ponta para outra da cidade. Eu acho que eu fiz isso umas 2, 3 vezes. Então, a cidade não era tão grande. Mas em um desses dias que eu atravessei a cidade de ponta a ponta, foi um sábado chuvoso que a gente não, tanto eu quanto o meu companheiro, a gente não conseguiu encontrar ninguém para compartilhar o evangelho. A gente não conseguiu entrar em nenhuma casa. Já era por volta de 9 horas da noite e eu estava aflito, né? Porque a gente não, naquela semana a gente tinha conseguido 2 pessoas para irem para a igreja e essas 2 pessoas tinham caído no sábado. Elas não iriam. Então ia ser, eu acho que nosso primeiro sábado, nosso primeiro domingo sem levar ninguém à igreja. E aí aquilo estava me deixando muito inquieto. A gente passou por uma casa e eu tive uma impressão do Espírito. Eu, eu falei para mim mesmo, não, vamos passar direto. Quando eu voltei, quando a gente voltou pela mesma rua e eu tive uma orientação. Uma voz em minha mente veio e disse assim, ó, aquela casa, vocês podem se chegar mais próximo, porque vai chover muito, ficar lá debaixo e aproveitar para bater e fazer contato com alguém. Tem alguém esperando vocês lá. E aí foi inevitável, né? Quando eu olhei para o meu companheiro, antes de eu falar com ele, o meu companheiro falou assim: oh, vamos bater naquela casa, nem que eu tive uma impressão que a gente precisava bater lá.
tive um sentimento que a gente precisava bater lá. E a gente foi. A gente bateu, ficou uns 15 minutos batendo na porta. Ninguém atendeu. Aí eu fiquei, poxa vida, como assim? Eu tenho certeza da impressão que eu tive como não tem ninguém. Quando a gente estava quase virando para ir embora, no meio da chuva, alguém abre o portão, fala, vocês estavam batendo aqui? Aí, tanto eu como o companheiro falou, sim, a gente estava batendo um tempão aí, ninguém atendeu. Aí ele falou, ah, tá. Não, porque eu estava dormindo, realmente eu não ouvi ninguém batendo. Mas eu sonhei que tinha alguém batendo na minha porta. E aí eu vim aqui e abri e estavam vocês aqui. E a gente ficou, caramba, como é que as coisas com o Senhor ele funciona, né? E muitas das vezes, queridos alunos, nós vamos ter impressões que a gente não, impressões, orientações, sentimentos que a gente nem não sabe o resultado da transformação que uma pequena coisa que a gente precisa fazer, foi orientado a fazer, vai mudar a nossa vida. E se vocês pararem para pensar, o Salvador, ele está o tempo todo buscando nos orientar, buscando nos dar o entendimento correto das coisas. Quando o Salvador ele foi até o jardim do Getsemane para primeiro orar por nós, interceder por nós, ele deixa bem claro que ele precisava ficar sozinho, os apóstolos, né? E quando ele fica sozinho, ele começa a orar. Depois de um tempo, a gente vê que vai até um anjo específico, né? Até ele para consolá-lo depois de um tempo. E a gente vê, a gente vendo esse processo, né? A gente vê uma coisa bem interessante, que quando o Salvador ele está passando por esse processo, imagina quantas impressões ele teve, quantas orientações ele teve direto do Senhor, mas ele ainda naquele momento ele não sabia como aquilo terminaria. Eu digo a experiência espiritual de passar pelo processo da expiação como ele passou. Então, muitos de nós ainda não sabemos o que nós vamos ter que enfrentar pela frente. Mas muitas vezes são coisas positivas. Como foi comigo, por exemplo, nesse caso. Essa pessoa que abriu a porta, ela foi na igreja no outro dia. A gente não teve tempo de ensinar, a gente só fez um convite para ela. Ela aceitou, a gente passou na casa dela de manhã cedo e fomos com ela até a igreja. E hoje essa pessoa, ela serviu missão, foi para selou no tempo. Hoje é um líder ativo na igreja. Isso tudo por um convite que nós fizemos. Um convite que nós fizemos porque nós seguimos a orientação que o Pai Celestial ele nos deu, tanto eu quanto meu companheiro. Então, isso não mudou só a minha vida, como experiência espiritual que eu tive movido pela fé, mas também experiência gigantesca com o que a expiação ela causou na vida daquela pessoa. O que a pessoa saber que o Salvador Jesus Cristo fez por nós no Jardim do Getsemane fez a diferença, uma diferença brutal na vida dessa pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer na missão.
Aqui eu fiz uma espécie de gráfico para vocês, mas eu só coloquei os números aleatórios, tá? Eu só queria mostrar para vocês o seguinte, de acordo com as citações que a gente aprendeu em cima, os sentimentos, eles são importantes, tá? Mas eles não são aonde o Senhor mais vai responder a gente. Então, atentem para uma coisa. O Senhor, ele vai nos ajudar muito mais com experiências espirituais, ou seja, a gente exercendo fé, tendo ação para fazer alguma coisa, do que ter sentimentos. Tá? Os sentimentos, eles são importantes. Mas quando a gente decide exercer fé, isso é ainda mais importante, porque a gente vai ganhar experiências espirituais. Tá? As impressões, elas também são importantes. Eu acho que as impressões aqui, elas estariam até menos do que os sentimentos, só que vai de cada um, né? E as orientações, elas já são alguma coisa mais concreta, né? Alguma coisa que a gente tem mais uma certeza, porque é uma orientação direta do Senhor. Essa pergunta aqui a gente já respondeu, a de cima. Agora eu quero ouvir de vocês essa outra pergunta aqui, que está bem debaixo da foto do Salvador, hein, sendo batizado por João Batista. O que posso fazer para convidar o Espírito de revelação em minha vida? Quem gostaria de compartilhar com a gente essa resposta? É, algo que para mim é relevante em relação a essa pergunta é a questão de nós estarmos pensando no Senhor, pensando em Jesus Cristo nas coisas que Ele faria. É quase impossível a gente ter o espírito de revelação se a gente não estiver pensando nisso, nas coisas que Ele espera de nós. Se nós estivermos pensando somente em nós mesmos, ou basicamente com esse pensamento egoísta de nós mesmos, poxa, eu tenho que fazer isso para mim, eu preciso resolver tal problema, a gente acaba não tendo esse espírito de revelação. Sim. Agora, quando nós pensamos em o que Jesus Cristo faria se ele estivesse nessa situação, ou o que ele quer para mim, ou o que eu posso fazer para ajudar outra pessoa, quando a gente tem esses três tipos de pergunta, a revelação vem. É quase que inevitável. E acontece bastante isso comigo na Sacramental, por exemplo. É um momento onde eu tiro para pensar em outras pessoas, pensar no que o Senhor espera que eu faça em relação ao chamado, à ministração, e realmente vem várias dicas, várias coisas para fazer, uma lista, né? Eu pego, começo a anotar, e aí durante a semana eu tento fazer todas as coisas que estão naquela lista, e assim fazer o que o Senhor espera de mim. Cara, excelente, porque colocar num papel eu acho muito importante, porque eu faço a mesma coisa. Eu anoto tudo. Eu sou até porque eu sou o tipo da pessoa, se eu não anoto, eu esqueço. E a gente esquece, na verdade, né? É comum a gente pegar e ou deixar de mão ou acabar esquecendo. E se a gente esquece, a gente muitas vezes falando sobre orientação, né? A gente recebe uma orientação e a gente vai fazer uma outra coisa e acaba esquecendo. Quando isso acontece, a gente está deixando de ter uma experiência espiritual. Todas as vezes que a gente, por algum motivo, deixa de ganhar uma experiência espiritual, a gente também ganha um atraso espiritual. Porque, de certa forma, nós estamos aqui, né, não só para viver essa vida, mas para passar por ela e alcançar o reino celestial. Então, nós precisamos de experiências espirituais para chegar, para ser merecedores de voltar a viver com Deus. Então,
o Gleison falou muito bem para a gente sobre essas coisas, tá? Sobre a gente, principalmente sobre anotar, o que a gente precisa fazer. E ele citou aí, ele falou três coisas que ele faz, né? Que são três perguntas que ele faz, que com certeza ele vai ter uma orientação e foi muito interessante. Uma outra coisa interessante também é o que o Elder Richard G. Scott ele falou para a gente. Eu vou ler a pergunta e vou pedir para que alguém leia a resposta, tá? Mas a gente vai primeiro ponderar sobre a pergunta. A pergunta é o seguinte: o que você faz depois de se preparar cuidadosamente? Ou seja, o Gleison já respondeu, o Décio já respondeu, o Mateus já respondeu, a Mila respondeu, o Amor respondeu. Tudo que nós respondemos até agora está encaixado aqui nessa parte. O que você faz? Ou seja, nós já fizemos, nós já respondemos muitas coisas. Depois de se preparar cuidadosamente, ou seja, nos preparamos cuidadosamente, oramos com fervor, né? Esperamos durante um período de tempo razoável por uma resposta. Esse aqui a gente pode até encaixar que ainda está acontecendo. Esperar por um período razoável. E ainda assim, não recebemos uma resposta. E agora? O que a gente faz? Quem pode ler para a gente a resposta, por favor? Eu posso ler. Por favor, Lívia. É essa parte branca, né? Isso. Talvez deva expressar gratidão quando isso ocorre, porque é uma prova da confiança do Pai em você. Quando você vive dignamente, quando suas escolhas são consistentes com os ensinamentos do Salvador, e uma ação se torna necessária, proceda com confiança. Se você estiver vivendo dignamente e agindo com confiança, Deus não deixará que você vá muito longe, sem uma impressão de advertência, se estiver tomando a decisão errada. Excelente. Lívia, eu vou precisar da tua ajuda. Eu quero que você responda as impressões que você teve de como você pode responder ou solucionar a pergunta que foi feita acima. De acordo com o que o Elder Richard G. Scott ele falou para a gente. Você pode comentar, por favor? Posso, tô pensando ainda, mas nem sempre a gente vai receber uma resposta, né? Uma resposta imediata, talvez. Eu gosto muito quando as pessoas falam que a gente ainda não tem maturidade para receber tal resposta ou entender, por exemplo, tal escritura. A gente ainda não tá igual um bebê. Quando ele nasce, ele toma o leite da mãe, e depois ele vai amadurecendo. Conforme ele vai amadurecendo, outras comidas, outras fontes de nutrição ele pode ter. Então, eu acredito muito nisso. Às vezes a gente fica triste por não receber uma resposta, mas talvez a gente ainda precisa passar por outras situações para entender o que Deus quer da gente, sabe? O que aquele momento nos trouxe de benefícios ou não. Eu acho que é isso. Não, é isso mesmo. Muito obrigado por ter compartilhado com a gente a sua experiência, tá? O que você aprendeu. O que é interessante também é que logo no começo ele fala talvez deva expressar gratidão, por exemplo. Mas eu não paro só na gratidão. A gente pode também expressar mais o que além da gratidão? Amor, carinho, compartilhar com alguém uma experiência que a gente viveu e que pode consolar alguém. Ou seja, aqui ele está convidando a gente a ter uma ação antes de esperar a resposta. Aqui em casa a gente costuma brincar que toda vez que a gente vai pedir fazer uma encomenda da China, o segredo é você faz o pedido e esquece que fez o pedido. E aí, de repente, chega. Usando essa analogia,
a gente pode também entender com algumas coisas. Algumas coisas a gente não vai ter resposta imediata, como a Lívia falou. Mas a gente pode aprender de outras formas. A gente pode aprender praticando a nossa fé em Jesus Cristo. E aí, como a Lívia falou, é um processo. A gente primeiro vai aprender como ter a resposta. E depois nós vamos ter a resposta que nós tanto precisamos, porque assim nós estaremos preparados para receber. Tá bom? Então, alguém gostaria mais de compartilhar com a gente alguma coisa com relação à resposta do Elder Richard J. Scott? Ou qualquer outra impressão que teve durante a aula? Vamos voltar lá para a primeira pergunta, então, para a gente poder encerrar com chave de ouro. Atualmente, você gostaria de ter a orientação e a revelação do Pai Celestial para resolver qual situação, decisão ou pergunta? Eu quero terminar com essa pergunta hoje, tá bom? Mas lembrem de tudo que a gente aprendeu, que foi muito interessante, né? Muitas vezes a gente nem pensa que a doutrina da revelação ela vai ser uma coisa tão óbvia, né? Mas ela é, às vezes vai ser óbvia e simples. Então eu quero prestar meu testemunho com vocês, pessoal, de que eu sei que o Pai Celestial ele vive. Sei que se vivermos de acordo para merecermos as respostas, não teremos só respostas simples ou básicas. Nós teremos respostas grandiosas. Nós teremos o privilégio de conhecer os mistérios de Deus através da nossa fé, de movimentar um pouco aqui, um pouco ali, para chegar num entendimento maior. Tá bom? Muito obrigado pelo que vocês compartilharam. Eu pude aprender muito com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Eu vou passar o tempo para o Anderson agora e a gente vai encerrar com uma oração, tá? Muito obrigado, Vitor, pela aula. Obrigado, amigos, pela participação de vocês. Então, gostaria de um voluntário para fazer a oração para a gente encerrar. Eu posso? Pode sim, Gleison. Obrigado. Gleison. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.